Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, terça-feira, dia 1º de junho, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também com uma oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Rezemos em sintonia com a Santíssima Trindade, traçando sobre nós o sinal da cruz, o sinal do amor de Deus por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão por mais um dia que desperta, pelo calor que cria a vida, pela luz que abre os nossos olhos. Te oferecemos, Senhor, todo dia de hoje, nossas orações e obras, pensamentos, palavras, alegrias e sofrimentos em reparação de nossas ofensas, em união com o coração de Teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a Ti na Santa Eucaristia pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo que guiou a Jesus seja o nosso guia, nosso amparo durante todo este dia. Neste momento da leitura orante da Palavra de Deus, queremos estar na presença de Jesus com sinceridade. Ele nos conhece profundamente. Deixemos que Sua luz esteja em nosso ser. Nos purifique de toda a hipocrisia. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Marcos capítulo 12, versículos 13 a 17. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que Tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, Tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? E eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que diz o texto para você? Quais palavras mais se repetem? E quais são os personagens da narrativa? Qual é a temática central do Evangelho de hoje? No Evangelho, Jesus nos convida a distinguir as coisas de Deus e as coisas dos homens, a dar a Deus o que é de Deus e a dar a César o que é de César. Procure ler o Evangelho com atenção e perceba as atitudes de cada personagem. Qual o comportamento do Mestre e qual o ensinamento Jesus nos transmite quando afirma: Devolvei a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Quais coisas pertencem a Deus e quais pertencem a César? A moeda, quase sempre manchada por crimes, roubos e violências, é apresentada a Jesus. Unidos, fariseus e partidários de Herodes preparam uma cilada. Caso Jesus dissesse que não se devia pagar impostos, iriam acusá-lo diante das autoridades. O sim o colocaria em descrédito diante das multidões, especialmente dos pobres esmagados pelos impostos. Jesus desce ao fundo da questão. Quem é César e quem é Deus? César representa o poder corrompido que se autoproclamou divindade. Jesus é o Filho de Deus, Senhor do céu e da terra. Suas leis ultrapassam o limiar dos templos e perpassam as fronteiras dos reis. Jesus denuncia o poder dominação e institui o poder serviço. Ele é rei da fraternidade, do serviço e do bem comum. O que o texto diz para você hoje? O que este relato diz para a sua vida, para a sua história? Como você enxerga o seu poder nas relações de trabalho, nas relações afetivas, nas crenças que você cultiva em você? O que realmente você busca ao dialogar com Deus? Devolva a César o que é de César, disse Jesus, mas somente devolver o que é do César e não tudo o que o poder pretende com
todo o seu aparato coercitivo. Por isso Jesus acrescenta: devolva a Deus o que é de Deus. Isso significa que nem tudo é de César, ou seja, que o poder do Estado não é absoluto. Na linguagem política, os limites do poder político radicam na soberania popular, no reconhecimento e na declaração dos direitos humanos. Na linguagem espiritual, religiosa, o que se enfatiza é que os poderes do Estado, ou qualquer poder, estão limitados pela soberania de Deus, pois Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Assim expressa o profeta Isaías do seguinte modo: eu sou Deus. Não há outro Deus fora de mim. A existência de Deus, o absoluto, é a negação de qualquer outro que se apresente como absoluto. Só há um Deus, o resto não é Deus. Na verdade, aqui não há uma verdadeira oposição baseada no Evangelho entre o que é de César e o que é de Deus. Dar ou devolver a Deus o que lhe é devido implica que seja dado a César o que somente lhe pertence. O reino de Deus não se situa fora dos reinos terrestres, que são assumidos por Deus em Jesus Cristo. Por isso, não se pode ser cristão autêntico à margem das realidades. O cristão é chamado e enviado para ser o sal e a luz do mundo, para que ninguém explore ninguém, pois todos são filhos do mesmo Pai. O cristão, na vida política, deve ser justo. A obediência cívica não pode estar em contradição com deveres com Deus. Jesus respeita a autonomia do poder político, mas ao mesmo tempo afirma implicitamente que as estruturas políticas representadas, neste caso pelo imperador romano, não podem nunca ser divinizadas. Somente Deus é Deus. Às vezes podemos cair na tentação de pensar que o Evangelho e a vida cristã se reduzem à mera vida espiritual. O Evangelho de hoje nos mostra que não é assim. A vida do Evangelho toca todas as áreas da vida, e entre elas a vida econômica e a justiça. Devolva a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É o princípio da justiça equitativa, que todavia está longe da justiça cristã. Pagar o que se deve são deveres elementares de justiça. A injustiça não cabe na vida do cristão. Devolvamos a cada um o que lhe é próprio e nossa vida se encherá de paz e de alegria. Podemos até ganhar na justiça humana, mas precisamos estar conscientes de que ainda resta a justiça divina, como diz São Paulo. Todos nós teremos de comparecer manifestamente perante o tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito durante a vida no corpo, seja para o bem, seja para o mal. O que o texto leva a dizer a Deus? Neste momento de sua oração, aproxime-se do Senhor, silencie o seu coração e faça sua oração com os sentimentos mais verdadeiros. Apresente a Jesus as suas intenções e as necessidades da humanidade. Amar, cuidar e rezar com e pelos mais necessitados. Convido você a rezar a oração do Pai Nosso, abrindo seu coração a Deus e aos irmãos. Sim, vamos rezar com toda a confiança. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual novo olhar nasceu em você a partir da palavra? E de que forma a palavra de Deus estará presente no seu dia? O que você deseja colocar em prática segundo os ensinamentos de Jesus? Que Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Uma terça-feira muito abençoada e feliz para você. Forte abraço e fique na paz.